Meus irmãos, o assunto dos papéis, como foi colocado bem brevemente ontem, ele é um assunto altamente espiritual. E é interessante que, se você falar de papéis em qualquer situação, você é aceito. Por exemplo, tem irmãos que trabalham aqui em grandes corporações. Essas grandes corporações definem muito bem os papéis. O recurso humano define o que é papel do presidente, do vice-presidente, dos diretores, dos gerentes de área, dos funcionários. Tudo tem manual descritivo. E eles são extremamente aceitos e considerados eficientes se eles falam de papéis, se eles definem papéis. É impossível ter um governo se você não definir papéis. Então quem faz o que? O que o presidente faz, o vice, os ministros, os papéis precisam ser definidos. O nosso executivo, legislativo, judiciário, eles têm que definir para não entrarem em conflito. Isso é extremamente bem aceito. Se você definir o papel do exército, é extremamente bem aceito. Nenhum de nós se levantaria contra. Tem que ter o general, tem que ter o coronel, tem que ter aqueles que mandam, aqueles que vão fazer. Porém, se a gente fala de papéis no casamento, parece que o inferno se levanta contra. Mas é uma coisa espiritual. É impressionante. Dizer que a casa é papel da mulher, que a mulher tem que ser boa dona de casa, como diz as Escrituras, é ser acusado de retrógrado, de machista, de insensato. Dizer que um homem tem que ser o cabeça é ser considerado autoritário, burro, e vai por aí afora. É impressionante como que esse tema, em particular, dos papéis no lar, é um tema que demanda uma ação espiritual contra. Por quê? Porque o ajuste vem nos papéis. Papéis confusos, pessoas confusas. Se você tiver um papel que Deus não tem para você, você é uma pessoa sobrecarregada. Alguns de nós estamos doentes por causa disso. Alguns de nós estamos doentes por causa disso. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, toma um pouquinho de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. E ele vai definir para Timóteo o papel dele. Ele começa dizendo, você tem que lembrar que você recebeu uma imposição de mãos, e eu quero que você reavive o dom que há em ti, e aí define o pastoreio dele, o papel dele. Paulo, escrevendo a carta a igreja mais infantil do Novo Testamento, que é aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 10, ele diz assim: porque não ultrapassamos os limites que Deus nos designou e que se estende até vós. Paulo tinha clareza de até onde ele podia ir, e o que ele podia fazer e o que ele não podia fazer. Um filho com uma mãe sobrecarregada é um filho problemático. Ponto. Não tem muita conversa. Ponto. Se a mulher ficar confusa no papel, se sobrecarregar no papel, o filho vai ter problema. Em geral, a gente regula isso, o filho relaxa. Um homem que não assume o seu papel, ele naturalmente sobrecarrega a mulher. Assim como se eu tiver um homem ansioso, com papel sobrecarregado, como a esposa é uma, ele também sobrecarrega ela. Não tem jeito. Ou nós aprendemos essa lição, ou nós não alcançaremos o que o Senhor tem para alcançar para nós. E por que eu quero mencionar Gênesis 1? Porque os papéis são definidos antes da queda. Nós temos irmãos que dizem para nós que os papéis, a partir de Gênesis 3, não são para ser cumpridos porque eles refletem maldição. Eles dizem que é uma maldição que Deus trouxe. Aquilo decorre da queda, decorre do pecado. É uma verdade.
decorre da queda e decorre do pecado. E Deus teve que ajustar na queda, confirmar o que ele já tinha dito em Gênesis 1 e 2, para garantir que nós não fôssemos trilhar um caminho errado. Ele precisa fazer uma reafirmação, porque agora tem um mundo pecaminoso, uma natureza pecaminosa. Então os papéis são um assunto extremamente vital dentro da vida familiar, mas extremamente. Vocês não têm noção, talvez aqueles irmãos que mexem com aconselhamento tenham uma noção mais clara de que quando o papel é ajustado, a casa toda ajusta. Mas quando é desajustado, nós vamos ter depressão, nós vamos ter irritação, nós vamos ter ansiedade, nós vamos ter gente angustiada, nós temos filhos desajustados, filhos ansiosos, com todo tipo de diagnóstico que você imaginar. Se ajustou, tudo fica mais fácil de se conduzir. Em Gênesis 1, a primeira menção dos papéis está ali no versículo no 27, 28, ele diz assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, está no plural, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, no plural, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde será para mantimento. E assim se fez. O que Deus fez? Deus diz aqui que o governo da vida familiar é conjunto. Nós precisamos entender uma coisa simples. A tipologia, ela é algo que precisa ser olhado com as reservas necessárias. Você não pode pegar uma tipologia e interpretar ela literalmente às vezes. Vou dar um exemplo. O casamento é um mistério que reflete Cristo e a igreja. Deus pegou o casamento para dar um testemunho nessa terra. Então o primeiro elemento que dá um testemunho nessa terra é o nosso corpo. Depois é o nosso casamento. Depois é a nossa família. São coisas que dão testemunho de Deus nessa terra. Porém, se eu levar a tipologia ao pé da letra, diz que a mulher representa a igreja e o homem representa Cristo. Porém, Cristo é perfeito. Nós somos imperfeitos. Se eu levar a tipologia ao pé da letra, eu estou dizendo que tudo que o homem falar deriva de perfeição. E se tem uma coisa que nós sabemos bem, é que a gente fala um monte de coisa que Deus não está nem perto daquilo ali. Que a gente toma decisões equivocadas, que a gente se omite em determinadas coisas. Então a tipologia não pode ser levada ao pé da letra. O homem representa, sim, Cristo. Cristo, com a sua noiva, ele tem um governo pleno, porque ele é Deus. Ele é um homem perfeito. Não há uma falha nele. Não há uma palavra dita de forma errada ou uma palavra omitida. Não há em Cristo nenhum erro. Então, a maneira dele governar a igreja é perfeita. Mas nós não. Somos, sim, o cabeça. Mas somos o cabeça num governo conjunto. O que é esse governo conjunto? Como eu expliquei ontem para vocês, o homem enxerga estreito e longe, a mulher se enxerga curto e aberto. Se nós levarmos o casamento só com o que a gente está vendo lá na frente,
a mulher vai ver coisas imediatas que nós não vamos perceber. E aí nós vamos tropeçar em meio fio. Nós vamos tropeçar em pedra significativa. E tem tropeção de meio fio que dá traumatismo craniano. Então nós não podemos governar com a nossa visão. Porém, se nós formos governar com a visão da mulher, nós olhamos para baixo, que é o que acontece com as irmãs, e nós perdemos o norte. Nós não sabemos mais para onde a gente está indo, porque a gente tem tanta coisa que está vendo, as irmãs, vem tanta coisa ao mesmo tempo, vocês desesperam com tanta coisa que vocês estão enxergando, que a gente perde o norte. Então nós temos que entender que Deus fez um governo conjunto. Simples. Onde a mulher nos alerta de coisas imediatas, nós pegamos o que nós estamos enxergando, pegamos o que elas estão enxergando, vamos para diante do Senhor e ali então nós decidimos, nós homens, juntamente com elas, decidimos o que é para ser feito. E aí então a decisão fica diante do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Quando eu entendi esse princípio, eu não entendi esse princípio há muitos anos não, talvez de 10 anos para cá. Quando eu entendi esse princípio do governo conjunto, eu tomei uma decisão simples na minha vida. Não importa a minha opinião, não importa a opinião da Leci. Importa a opinião de Deus. Venha ela pela minha boca, venha ela pela boca da Leci. O meu papel é colocar diante de Deus o que eu e ela estamos vendo. E deixar Deus tomar a decisão por nós. Os irmãos estão entendendo? Queridos, como a gente se protege. Então o governo precisa ser conjunto. Eu vou citar apenas para os irmãos, vocês já devem ter ouvido aí em algum outro estudo. O exemplo disso é Abrão e Sarai. Eles têm 2 momentos. Ali em Gênesis 16, já tem 13 anos que a promessa de Deus foi feita de que eles teriam um descendente, e esse descendente não vem, e Sarai, que significa contenciosa, briguenta, barraqueira, ela é uma mulher louca para ser mãe. Dá um desespero nela, ela vira para Abraão, vamos fazer o seguinte, pega Agar, vai ter um filho com ela vai ser mãe de sangue, eu sou mãe de colo. E nós vamos resolver esse imbróglio que Deus criou para a gente. E o texto diz que Abraão anuiu ao conselho dela. E aí nós temos o problema que nós temos até hoje. Então quem tomou a decisão foi Abraão. Quem sugeriu como auxiliadora foi Sarai. Porém, em Gênesis 21, nós temos o casal transformado, o nome dele está mudado. Sarai, de briguenta, passou a ser princesa, Sara. Qual é a característica de uma princesa? Discreta. 2 passinhos atrás do marido. Gente, se eu falar isso daí aí fora... Mas é um machista retrógrado. Mas é o princípio das Escrituras, falando no pé da orelha dele. Porque ela tem que falar, porque ela é auxiliadora. Vocês estão me entendendo? E agora nós temos um problema, porque Isaac nasceu e Ismael está zombando de Isaac. E Sarai, transformada, ainda é uma mãe. O que ela fez com aquela zombaria? Você já teve vontade de ir na escola? Não acredito que aquele coleguinha teu está fazendo isso. Eu vou lá falar com ele. Coisa mais desagradável. Uma mãe falando com a criancinha. Não, a gente não faz isso. A gente ensina o filho da gente a resolver a situação. Ou a gente vai até os professores para resolver, mas nós não vamos brigar com criança. Ela chama Abraão. E diz uma coisa dificílima, diz assim, Abraão, despede essa criança e sua mãe, porque essa criança não será herdeiro juntamente com meu filho.
E o texto diz que isto foi muito penoso aos olhos de Abraão. Era filho. Porém, o texto diz que Abraão consulta o Senhor. E o Senhor lhe diz: faze conforme tudo quanto te disser tua mulher. Naquele momento, quem tem a voz de Deus? A mulher. É papel de quem discernir? O homem. Porque o papel de discernir é nosso, diante de Deus. Mas o papel de auxiliar é delas. Elas têm que dizer o que estão vendo. Não tem jeito. Elas têm que pegar e têm que nos dizer aquilo que elas estão vendo. Porém, o papel de discernir é nosso. Então, o governo da vida familiar, ele precisa ser conjunto. Nenhum de nós, por mais sábio, por mais inteligente que seja, tem o discernimento pleno da voz de Deus. O governo da igreja é de um irmão? O governo da igreja é de um grupo de irmãos. Por quê? Porque é o mesmo princípio. A voz de Deus, para ser ouvida com clareza, precisa ser ouvida na coletividade. Um irmão enxerga algo, o outro acrescenta com um pouquinho mais, o outro vê outra coisa. Não há governo solitário. Não há governo solitário. Então o casamento, ele em primeiro lugar, ele chama a gente para esse senso de completação. O casamento chama a gente para essa coisa que, opa, eu não sou o cara não. Eu tenho que ouvir, eu tenho que discernir. E minhas irmãs, como foi dito 4 anos atrás, eu preciso que vocês lembrem o que Deus falou para Adão lá em Gênesis. Nós vamos ler daqui a pouco. O Senhor falou assim: visto que ouviste a voz de tua mulher, maldita é a terra. Vocês mordam a língua 3 vezes para sugerir. Porque vocês podem trazer maldição sobre a terra. Vocês estão entendendo? Isso daqui não é para vocês saírem daqui, ouviu? Me ouve. Vocês mordam a língua. Porque como vocês falam mais, vocês correm o risco de tropeçar mais. Quem muito abre os lábios, procura angústias para a sua alma. Não tem jeito. Nós temos que cuidar da língua e vocês também vão ter que cuidar da língua. Vocês estão me entendendo? Salvaguardando as diferenças, o que é um respeito, o que nós... Vocês vão falar mais e nós temos que respeitar isso. Prestar atenção, atender vocês e discernir aquilo que é a voz de Deus que está sendo vindo. Então é um governo conjunto. Fez sentido? Aí você avança e você cai em Gênesis 2,18. Deus vai definindo lá, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Como diz o Paulo Bornelli, o texto não diz assim, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja edona. Não é edona, é idônea. Sem defeito. Então, mulher tem que ter essa atitude de quem vai auxiliar. Então, Deus está dizendo para nós, é como se Deus tivesse olhado a Adão ainda na perfeição dele, porque ainda não havia queda. Ainda na inocência dele, não havia queda. Deus virou e falou assim, não é bom que esse menino fique só, não. Vou fazer uma auxiliadora para ele. Então, Deus chama a nossa atenção, quando Deus casa um homem, Deus está dizendo para esse homem o seguinte, sozinho você não dá conta. Você precisa de alguém que te ajude a discernir o meu caminho. Você precisa de alguém que faça isso por você.
Então eu vou te casar exatamente porque você vai precisar de alguém que acrescente coisas a você. Então o nosso coração precisa ter esta humildade. Meus queridos, olha o que aconteceu comigo. Eu saí de casa para estudar, eu venho de uma cidade de 5.000 habitantes. E você atingia uma certa idade, você saía para estudar fora. Eu saí de casa aos 12 anos para estudar fora. Fui para uma cidade a 100 quilômetros. 12 anos. Não sei onde é que os meus pais estavam com a cabeça. Fiquei 3 anos em Maringá, sozinho, numa república de universitários. Vi coisa que eu não podia ter visto nunca. Aos 15 anos me converti. Fui para Curitiba. Fui para uma cidade de 1 milhão de pessoas. Convertido. Aos 22 anos eu casei. Porém, dos 12 aos 22 anos, quem que tomou decisão sobre a minha vida? Eu. Hora de estudar, hora de comer. Eu que tomo o que comer, onde ir. Eu tomei decisão. Quando eu casei com qual atitude? Se tem uma coisa que eu sei fazer, é tomar decisão. Levei anos para começar a ouvir a Alessi. Mais anos. Aí fui reunir num lugar que me ensinou que o homem é o cabeça. Nossa! Achei a base bíblica para minha atitude. Até o dia, vocês já devem ter ouvido isso, em que eu meti a mão no painel do carro. A Alessi discordando de mim. E eu, crente, maduro, cabeça, meti a mão no painel do carro. Eu sou cabeça e eu decido. Nisso passou um irmão no carro da frente. Eu não lembro quem é o irmão. Eu gostaria de pedir perdão. Eu morri de vergonha. Eu entendi, estava entendendo, de um jeito completamente errado a verdade do cabeça. A verdade de que Deus me casou e eu tinha uma auxiliadora. E eu tinha que aprender a ouvir. Então, o homem, ele tem que ter uma atitude de humildade quando ele casa. No sentido de que nós não temos a visão plena. Nós nos casamos para que Deus coopere conosco através da nossa esposa. Os irmãos estão entendendo? Então, eu tomei uma decisão. A Alessi pode falar qualquer coisa. De viagem, de tempo, eu vou parar, vou ouvir e vou ter que considerar diante de Deus. Ela me pediu uma coisa muitos anos atrás, que eu achava um pouco insano. Ela dizia assim: César, eu acho que a gente tinha que orar por tudo. Por tudo. Por tudo. Vamos viajar de férias? Vamos orar. Vamos pedir para Deus. Eu tive que entender esse princípio para ver o valor do que ela estava me colocando. Os irmãos estão entendendo? Porque senão a gente toma decisões ruins. Nós homens, decisões equivocadas. Então elas não são Deus, mas elas são auxiliadoras. E quando nós nos dirigimos a ela, nós vamos com humildade. Sabe o que é a palavra humilde? Aquele que se abaixa. Quando nós vamos em direção a elas, nós vamos com qual atitude? Abaixados. Considerando que o que elas estão falando pode vir do Senhor. Por isso, minhas irmãs, eu sei que o estudo é para os homens, mas não fadigue o ouvido do teu marido e do teu filho. Não fale demais. Porque se você fadigar o ouvido dos seus, quando você for falar, o ouvido deles está cansado. Não fadigue o ouvido do seu marido e dos seus filhos.
para que a sua palavra possa ter peso e capacidade de penetração. Vamos um pouquinho mais. Como a mulher é auxiliadora, a gente entende de forma indireta que o homem toma uma decisão. Faz sentido? Isso nos é confirmado lá na frente, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça, que nós refletimos Cristo e a igreja. Então fica implícito antes da queda. Fica implícito o princípio de que a mulher auxilia e o homem decide. Certo? E então, o Senhor cria a mulher, a gente sabe que aquilo ali é uma maravilhosa representação de Cristo e da igreja. O homem é colocado num pesado sono, Cristo foi colocado num pesado sono de 3 dias, o homem teve o lado aberto, Cristo teve o lado aberto, desse lado foi tirado algo do homem, do primeiro Adão, de Cristo foi tirado sangue e água, deste algo foi feito Eva, deste sangue e da água foi feito a igreja. Que coisa linda, perfeita. Adão levanta os olhos e diz assim: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. O Larry Crabb, naquele livro O Silêncio de Adão, ele estuda essa expressão varão e varoa, e ele diz que o significado é aquele que olha nos olhos. Porque não há expressão maior de amor quando, sem dissimulação, sem mentira, você olha no olho do outro. O olho é algo extremamente constrangedor. Tanto que os olhos do nosso Senhor são como chamas de fogo. Nenhum de nós dá conta de pegar uma chama poderosa e ficar olhando o tempo todo. Aquilo constrange. O olho do Senhor é poderoso. Vocês lembram do quebrantamento de Pedro? O galo canta, o Senhor fita os olhos em Pedro. E Pedro cai em arrependimento ali. Os olhos são algo poderoso. O que nós vamos alcançar neste governo conjunto é uma conversa onde ambos, um na frente do outro, vão sentar e vão conversar. Numa outra ocasião a gente estuda sobre resolver conflitos. Porque em geral a gente conversa na cama, com a luz apagada, olhando para cima. Ou a gente conversa no carro, olhando para frente, dirigindo. A gente não senta e olha no olho. O governo conjunto tem que ser assim. A gente tem que aprender a sentar, olhar no olho do outro, sem mentira, sem dissimulação, com plena verdade, para resolver as coisas que estão acontecendo. Os irmãos estão entendendo? Então aí vai avançando. Tem a queda, e na queda Deus redefine os papéis. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Eu comecei em 2015 com as irmãs com essa porção. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Começou com a mulher. Como eu falei para vocês. Por que Deus começa com a mulher? Eu vou repetir isso porque eu acho que é importante. Por 2 motivos. Do meu ponto de vista, porque a mulher é parte mais frágil. Ela precisa de cuidado. De um cuidado maior. Não tem jeito. Um segundo motivo é que nós não temos um quadro aqui. Aqui está o filho.
Quem é o primeiro elemento na casa que protege o filho? A mãe. Quem é o segundo elemento? Por proximidade, o acerto e o erro da mulher tem mais peso. O acerto e erro da mulher tem mais peso. A mulher é o último filtro para proteger os filhos. Se ela descompensar, os filhos descompensam com mais facilidade. Eu já dei esse exemplo para vocês, inclusive naquele ano. Eu vou chegar em casa irritado. A Alessi está tranquila. De que jeito que a casa fica? Tranquila. Eu vou chegar em casa tranquila e a Alessi está irritada. De que jeito que a casa fica? Irritada. Porque a mulher é esse elemento que toca entre o filho e o marido. Ela é o ponto de convergência para os dois. Ela toca no filho, edificando o filho e auxiliando o marido. Vocês estão entendendo? Então, a mulher tem este peso sobre ela. E aqui, eu não sei se eu coloquei da maneira que eu vou colocar agora para vocês. Eu acho que sim, mas eu não me lembro. O texto diz assim: visto que atendeste e disse a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O texto atrelou a mulher a quem? A gente. Qual é o principal papel da mulher? Pessoas. O principal papel da mulher é pessoas. O que tem de mais importante nessa terra? Qual a única coisa que existe nessa terra que é eterna? O espírito do homem. Os animais não têm isso. A natureza não tem isso. Tudo isso daqui vai pegar fogo. Deus vai fazer novos céus e nova terra. Por isso que tem que esquentar. Tem que derreter. Porque é a preparação do Senhor para o tempo dos fins. Então, é o processo natural que o Senhor está criando. Ele não precisaria disso, mas dá a entender que Ele está fazendo isso. E aí o Senhor está, então, separando a mulher para aquilo que tem de mais importante nessa terra, que é gente. A mulher edifica os filhos e auxilia o marido. Minha querida, Deus não te proíbe de trabalhar fora. Homem, você por favor não me empurre ela para trabalhar fora. Deus não proíbe em lugar nenhum. Porém, Deus define com todas as letras que o principal papel da mulher é gente. Mulher tem que ter percepção de gente. As melhores visitas, eu gosto muito de visitar os irmãos. As melhores visitas que eu fiz, quem percebeu não fui eu. Foi a Alessi. César, não vi fulano. Nossa, Lê. Nem lembrei de fulano. César, ele não está aqui, já tem 3 reuniões. Por que você não dá uma ligadinha? Ele é um homem. Ô, Lê, vou fazer, ô rapaz, e daí, meu irmão? Tem tempo que eu não te vejo. Vamos tomar um café? Vamos fazer alguma coisa? Quem vê isso é mulher. Os melhores jantares ou almoços que eu tive, eu e a Jéssica, ou eu e o André, quem sugeriu foi ela. César, acho que você precisaria sair um pouquinho com a Jéssica. Por que você não vai almoçar? Ô César, a Jéssica está fazendo tal idade, e se você desse tal presente? Nossa, Alessi, que legal. Mulher percebe. César, o filho está triste. O filho está irritado. Quando são menores, ele está cansado.
Só está cansado, ele está tenso com alguma prova. Homem não vê nada disso. Quem vê essas coisas é a mulher. Por quê? Porque Deus criou ela para esta função. Vocês têm que entender que vocês receberam o privilégio de preparar pessoas para a eternidade. Vocês acham que isso é pouco? Quanto tempo teu filho precisa de oração por dia? Meus queridos, meus queridos, vivamos com menos. Não tem, de forma alguma, não tem demérito nenhum nisso. Vivamos com menos. Mas ajudemos as nossas mulheres a alcançarem este padrão diante do Senhor. Um padrão de pessoas que edificam o filho e que auxiliam o marido. Vocês estão me entendendo? Então, o homem, aí chega no homem. E eu quero mostrar para vocês. Então, o principal papel de mulher é o quê? Pessoas. Qual é o principal papel da mulher? Só os irmãos. Qual o principal papel da mulher? E elas precisam de tempo para isso. Agora vamos entrar no nosso papel. O texto diz assim: E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, 3,17 Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Vamos entender de novo. Qual é a coisa mais importante que existe nesta terra? Então Deus define o papel do homem ligado a quem? Só que com uma ênfase completamente diferente. Porque enquanto a mulher cuida de pessoas, edificando e auxiliando, o principal papel do homem também é pessoas. Mas eu não vou usar a palavra pessoas para não ficar confuso. O principal papel do homem é prover. Homem tem que ser provedor. Eu vou pedir para que vocês libertem a mente de vocês de que é para nós provermos apenas dinheiro. O homem provê nas Escrituras tudo. Está doente? Precisa resolver? Vamos ver como é que nós vamos fazer. O homem provê dinheiro, o homem provê a palavra, vou abrir todos os textos para vocês. O homem provê oração, o homem provê autoridade, o homem provê limites, são papéis do homem. O homem provê amor. O homem provê a natureza de Cristo dentro do lar dele. É papel de homem e não de mulher. O homem é provedor. O homem é provedor de decisão. Porque ele é o cabeça. Homem provê tudo. O homem provê serviço. Mas eu vou abrir os textos bíblicos.
O homem é o provedor de toda necessidade dentro de casa. E por que eu estou pedindo para vocês ampliarem a mente de vocês e para saírem desse conceito de que a gente provê apenas dinheiro? Porque o texto bíblico no versículo 20 diz assim, que o homem deu o nome à sua esposa. Nome na Bíblia significa o quê? Caráter. Reflete ou uma faceta do caráter ou uma faceta da função que ele vai ter. Por exemplo, Noé significa repouso. Ele não era apenas um homem tranquilo, mas o papel dele, a função dele nesta terra foi promover repouso do pecado que estava acontecendo. Uma função que ele tinha. Então o homem, ele vai prover tudo aquilo que a casa tem necessidade. Imitamos Cristo? Imitamos. E é interessante que a parte mais clara de que a gente imita Cristo, que a gente tem na cabeça, é que a gente é o cabeça. Mas a gente esquece que Cristo é um manancial onde nada falta. Não falta serviço, não falta decisão, não falta oração, não falta autoridade, não falta amor, não falta nada. Nós não temos isso na mente, mas nós temos o texto de que nós somos o cabeça. Isso não é toda a verdade. Isso é uma faceta da verdade, mas não é toda a verdade. Então, o texto bíblico abre para nós, dizendo que nós somos os provedores. Então eu estou partindo de um pressuposto, que se eu pegar o texto bíblico da mulher, de que o principal papel dela é gente, e começar a vasculhar os textos bíblicos, eu vou descobrir que toda a função da mulher é qual? Gente. E se eu pegar os textos bíblicos, como eu vou fazer com vocês hoje, de que o homem provê, vocês vão ver que o homem tem que fazer o quê? Prover. E nós vamos ver o que vai prover. Quando você pega os textos da mulher, o próximo texto que nós temos desse daqui é o de Sara, onde ela proveu auxílio para Abraão, depois que ela foi transformada. Aí você avança, você tem o texto da mulher virtuosa. E o que nós temos em mente é tudo que ela faz. Você sabe quantas atividades aquela mulher tem? 7. Você sabe quantas pessoas aquela mulher toca? 7. Porque qual é o principal papel da mulher? Gente. Cada atividade tem uma pessoa. Então ela serve com a finalidade de cuidar de pessoas. Ela não serve por servir. Ela serve com a finalidade de cuidar de pessoas. Você avança. O primeiro texto no Novo Testamento que fala do papel das mulheres, não precisam abrir, sabe qual que é? Lucas 8, que diz que muitas mulheres seguiam Cristo, servindo com os seus bens. Qual o principal papel da mulher? Gente, elas miraram a pessoa do Senhor e elas miraram os 12. Elas davam uma base para eles de poderem servir. Então é interessante. Eliomar e a Cirlei vieram aqui na frente. Eliomar proveu oração. Mas a Cirlei deu um passinho atrás, virou no meu ouvido e falou assim, tem água debaixo e tem lenço, se você precisar. Quem que vê isso? Mulher! Os dois cumpriram o papel deles direitinho, vocês estão de parabéns. Mulher enxerga aquilo que é necessário, aquilo que é imediato. Homem não tem esta visão, mas ele precisa prover as coisas que a Bíblia diz que ele tem que prover.
simples e maravilhoso. Simples e maravilhoso. Que o Senhor encontre em nós. Que o Senhor encontre em nós. Que o Senhor encontre em nós um manancial. Que nós imitemos o bendito Senhor Jesus nos nossos lares. Que nossas esposas, que nossos filhos vejam em nós um manancial, onde nós vamos prover aquilo que é necessário. Que testemunho impactante que é isso. Que testemunho impactante. Que testemunho que é isso. Quando Deus alcança o coração de um homem. Então, com isso em mente, nós vamos avançar e nós vamos começar a olhar o que o homem provê. O que a Bíblia está dizendo que ele precisa prover dentro dele. Abram o próximo texto para os homens agora. Abraão, nós já vimos que ele provê decisão, mas eu vou falar disso de outra maneira também. Abram no Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Como é que eu sei que esse texto é para o homem? E é para o homem casado? Porque o texto diz assim, tua esposa. Então o homem, ele provê aqui 5 coisas que não estão colocadas em ordem de importância. Elas estão colocadas em ordem de resolução. Então elas não estão colocadas por importância. Eu vou refazer a lista de importância, se fosse para a gente refazer. O texto diz assim, Deus, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeiro assunto que o homem tem que prover, Deus. Segundo assunto, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Segundo assunto, dinheiro e trabalho. São 2 assuntos que vêm juntos. Dinheiro e trabalho. Terceiro assunto, tua esposa, no interior de tua casa. Ele vai prover o que é necessário para a esposa dentro de casa. Quarto assunto, teus filhos, ao redor de tua mesa. Então ele vai cuidar dos filhos ao redor da mesa. Meus queridos, a Bíblia é a Bíblia. Sabe o que o IBGE descobriu 6 anos atrás? Que pais que comem na mesa com seus filhos têm índice quase 0 de usuários de drogas nos filhos. Só de comer na mesa. Só de comer na mesa. A Bíblia é a Bíblia. E o último assunto fala de Jerusalém. Jerusalém tipifica a igreja. Então, a igreja. Se a gente fosse colocar na ordem correta os temas, não por importância e não por resolução, a ordem seria Deus, a igreja, porque Jesus falou assim, aquilo que o meu pai me deu é maior que tudo. O que o pai deu para o filho? A mulher, os filhos e o trabalho.
que é uma ordem mais ou menos que a gente ouve. A gente ouve Deus, a mulher, os filhos, o trabalho e a igreja. Então Deus pega este tema e nos chama a atenção para ele. Então a primeira coisa que nós temos que nos deparar é que nós temos que tomar uma decisão de como vai ser a nossa vida com Deus. O texto diz assim: bem-aventurado o homem que teme e anda. O irmão de manhã hoje colocou que nós corremos o risco de ouvir tudo isso de forma leviana. Ontem um outro irmão colocou que a gente pode ouvir tudo isso, graças a Deus, bom, que louvado seja o nome do Senhor, chegar aqui o ano que vem do mesmo tamanho que nós estamos nesse ano. Mas do mesmo tamanho. Isso é errado. Isso é leviano diante do Senhor. O Senhor fez um depósito, precisa ter uma resposta. Não precisa ser assim. Mas tem que ser numa ascendente. Ano após ano eu vou avançando naquilo. Então aqui a primeira coisa que a gente provê é vida com Deus. E eu quero, de todas as coisas que tem a vida com Deus, eu quero me deter numa expressão que é a primeira vez que eu vou partilhar. Então eu não sei exatamente quanto tempo eu vou precisar, talvez eu leve o resto da manhã. Só nessa expressão. Porque ela está altamente vinculada ao casamento. De tudo aquilo que Deus é amor, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é luz, Deus é gracioso, Deus é verdadeiro, Deus tem um longo ânimo, Deus é misericordioso. De todas as facetas dos atributos de Deus, qual você consideraria que é a que inicia tudo? Amor. Eu tendi a pensar assim. Mas eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente com os irmãos. O que faz Deus vir em direção ao ser humano é qual atitude? Misericórdia? Compaixão? Graça. E eu quero estudar com vocês a palavra graça. Porque ela tem a ver com o casamento. Você quer ver uma coisa interessante? Sabe qual é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia? Deus vira para Noé. O primeiro homem que manteve a sua família equilibrada nas Escrituras. Noé achou. Sabe qual é a primeira vez que aparece no Novo Testamento essa expressão? Para Maria, uma noiva. As duas vezes que aparece está ligado a situações de casamento. Se nós não compreendermos a natureza da graça, o que é a graça, nós, homens, as mulheres aproveitem, porque vale também para vocês, é óbvio. Mas se nós, homens, não entendermos o que é a natureza da graça, nós não somos pessoas que vamos aceitar bem nossas esposas e nossos filhos. Não levanta a mão, você é muito crítico. Não levanta a mão, você é muito irritado. Não levanta a mão, você é distante. Não levanta a mão, é para você, homem, você toca pouco tua mulher e teus filhos. Sabe por que você faz isso? Porque você não entendeu o que é a natureza da graça. A palavra graça
no Velho Testamento, ela tem um sentido interessante. Ela significa favor, tanto no Velho quanto no Novo. Nós fomos ensinados de que graça é um favor e isto é uma verdade. Porém, eu quero ampliar. Uma vez eu estava ouvindo Paulo Bornelli e eu fiquei impactado com a maneira que ele colocou. Paulo Bornelli disse o seguinte: meus irmãos, nós somos ensinados que graça é um favor imerecido. Graça é um favor onde não há mérito. Mas eu quero ampliar o texto para vocês. Graça é um favor para uma pessoa, nós estamos definindo que graça é um favor para uma pessoa que não fez nada de bom para mim. Mas não é assim nas Escrituras. Graça é um favor para quem fez algo contra mim. Vou dar um exemplo para vocês. Toda cidade aqui do nosso país deve ter flanelinha. Talvez nas cidades menores não, mas via de regra a cidade é um pouco maior, tem lá os flanelinhas. Esse termo é goiano também, né? Cabe aí para os outros irmãos de fora, né? Tá bom, vou definir graça. Então, o que seria graça num favor onde não há mérito? Então você estaciona o carro, vira para o cara, tudo bem, te dá uma moedinha aí você vai e o cara está longe. Você sabe que ele não cuidou do teu carro. Aí você volta e dá uma moedinha. Um favor onde não há. Mas eu vou te ensinar o que o nosso Jesus faria. O nosso Jesus estacionou o carro. E o flanelinha riscou o carro. Senhor Jesus vai lá e dá a mesma moedinha. Homem, sua mulher vai errar. Ela vai oscilar todo mês. Meu irmão, ela vai oscilar. Ela vai oscilar. Você vai dormir com uma e vai acordar com outra. Porque é da natureza dela. Ela vai ser instável. Ela vai falar o que não deve. Ela vai agir de forma que não deve. Ela não vai te atender na hora que você gostaria. É assim. Se eu abrir o texto bíblico, Salomão em Eclesiastes diz que entre 1000 mulheres não achou nenhuma. Eu acho que ele está se referindo a ele. Porque ele tinha 700 concubinas e 300 mulheres. Ele não achou nenhuma. Eu não sei exatamente o que ele estava esperando. Eu sei que para ele escrever isso, ele não estava tendo um pensamento gracioso, um pensamento leve. Meus irmãos, elas vão oscilar, porque é da natureza delas. E o que nós vamos ter que fazer? Aprendermos a lidar com uma coisa chamada graça. Porque Deus, quando desce a nós vamos ver, Ele desce cheio de... O nosso Senhor Jesus, quando se propôs a ser um esposo, Ele desce a nós, mas Ele desce de que maneira? Cheio de... Não tem jeito de desenvolvermos amor se não tivermos uma atitude de quem vai em direção. Eu vou em direção. Vou ser ferido, vou ser machucado, não vou ser compreendido, mas eu vou em direção, porque é objeto da minha graça. No Velho Testamento, graça significa favor, charme. Não é você fazer um charmezinho. Significa você ter uma atitude que é tão elegante, que é outra definição, elegância. Mas guardem essa palavra, significa aceitação.
Eu aceito a pessoa que o Senhor me deu. A aceitação. Esta é a atitude que me leva em direção ao meu parceiro. No Novo Testamento significa aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura. Então, quando Cristo vem em direção a mim e a você, e Ele vem em direção a nós, você estava convertido? Você estava trabalhadinho? Quando Ele veio em direção a nós, Ele veio com um motivo de prazer. Aí eu vou te dizer, o prazer dele estava em nós? O prazer dele estava no fato de que Ele mirou a gente e falou, não, eu sei o que Ele vai ser. Eu era adolescente, devia ter 17 anos, e eu ouvi essa mensagem. Um missionário norte-americano pregou a mensagem de um homem que ia no lixão do ferro velho, ele era um artista plástico, ele pegava lixo e fazia do lixo obra de arte. E esse pastor virou e falou, em choros, falou, irmãos, eu sou esse lixo, que o Senhor, pela graça dele, tem transformado numa obra de arte. Ele pegou um sujeito compulsivo, pegou um sujeito viciado, pegou um sujeito beirando a loucura, pegou um sujeito mentiroso, e ele teve em mim alegria. Meus irmãos, homem, você tem que prover graça. Você tem que prover aceitação. É você quem tem que prover. É você quem tem que ter essa atitude. Porque nós imitamos Cristo. E Ele desceu a nós cheio de graça. Os irmãos estão conseguindo entender? Ele desce a nós com esse favor. Então guarde as palavras, aqueles que estão anotando aí. Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura. Presta atenção, homem. Amabilidade no discurso. Nosso discurso não é pesado, não é irônico, não é legalista. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Nosso discurso é gracioso, amável, como é a fala do nosso Senhor. Como é a fala do nosso Senhor. Nosso discurso precisa ser desta maneira. Nós somos os provedores da graça dentro dos nossos lares.